Olá, pessoal, estamos começando o nosso terceiro bloco da aula de hoje. E no bloco anterior eu esqueci de mostrar para vocês aqui esse slidezinho que é importante, tá? Em alguns quinis, não são todos, mas em alguns quinis, vocês verão no finalzinho dele essa informação aqui de que tem microficha, tá? Então, viu que tem microficha, sabe que pode ter aqui informação perdida que não está constando nesse quinis, ok? Quando a gente está pensando em análise de CNI, seja para concessão, seja para planejamento, nós temos alguns pontos fundamentais que a gente precisa observar, né? Primeiro deles, a falta de vínculo, né? Faltou vínculo naquele CNIS, a gente tem que pensar mecanismos de fazer prova da existência daquele vínculo. Veremos algumas aqui. Falta de data de saída nesse CNIS, esse é um outro ponto de atenção que a gente vai discutir. Falta de remuneração. Existe o vínculo com data de entrada, data de saída, mas não tem as remunerações. Isso é um outro problema que a gente precisa analisar no caso concreto. E, por fim, a existência de indicadores, ok? De pendência. Perfeito? Nós veremos aqui a discussão de todos esses pontos. Inicialmente, quero apresentar para vocês alguns indicadores, começando pelo indicador IEA. Esse indicador IEA, vejam aqui um exemplo dele no CNIS, esse indicador IEA, ele indica que aquela empresa pagou as contribuições como se o segurado exercesse tempo especial, ok? O que não quer dizer que esse período automaticamente será reconhecido como tempo especial. É necessário que se faça prova de que aquele período ele foi exercido como tempo especial. Porém, temos algumas jurisprudências que, em casos de superexceção, vem considerando esse período como especial se a gente não conseguir nenhuma outra prova, se não for possível a produção de nenhuma outra prova. Por quê? Porque a empresa não ia pagar a mais desnecessariamente. Se está pagando a mais, é porque de fato houve a exposição de tempo especial. Mas não dá para a gente contar com isso, tá? Então, se a gente está buscando uma concessão, saibam que administrativamente você vai precisar comprovar, mesmo tendo esse indicador. Se você for para o judicial, nesse ato de concessão, no judicial não é pacífico, mas a gente tem algumas decisões reconhecendo esse período como especial pela existência do indicador, se não existir na realidade fática nenhuma outra forma de fazer essa comprovação, tá? Se a gente está pensando a nível de planejamento, eu sempre tive por hábito, ao fazer planejamento em uma situação como essa, onde não tem PPP, não tem como segurado conseguir, sempre tive o hábito de fazer dois cálculos. Um cálculo considerando esse período como especial e outro não. Por quê? Porque se o cliente conseguir alguma prova, ele sabe que ele vai conseguir aquela validação até mesmo no administrativo. Se não conseguir, sabe que eventualmente pode ir para o judicial discutir e eventualmente esse período pode ser considerado. Então a gente precisa ter no planejamento esses dois pontos a serem observados, ok? Tenho conhecimento de apenas uma decisão que eu achei na internet, inclusive, do reconhecimento desse período como especial pelo Conselho de Recursos da Previdência. Mas, enfim, é uma situação, né? Então, em regra, junto ao INSS ou ao CRPS, a gente precisa fazer a comprovação da efetiva exposição ao tempo especial, mesmo existindo um indicador IAN. Outro ponto que a gente precisa ficar muito atenta no CNIS é essa situação aqui, onde a gente tem data de início e não tem data fim desses vínculos. O que acontece na prática nessas situações? Por mais que não haja nenhum indicador de pendência, a gente vai precisar fazer prova da data fim desse vínculo. Se a gente não faz essa comprovação, o INSS vai calcular para fins de tempo de contribuição apenas um dia de trabalho, tá? Então, a regra é, tá sem data de saída, considera-se apenas um dia de trabalho, ou seja, que ele começou e iniciou no mesmo dia, exceto se tiver recolhimento. Porque se tiver recolhimento, será considerado o último dia do último mês onde houve recolhimento. Então, por exemplo, vamos pegar esse vínculo aqui de 94.
Vamos imaginar que tenhamos aqui a indicação de último recolhimento em junho de 2000. Então, será considerado a data fim o último dia desse mês. Então, seria 30 de junho de 2000, a data que seria considerada como data fim. Ok? Então, fiquem bem atentos a isso, porque por mais que não exista indicador de pendência, se não tem data fim, a gente precisa comprovar até quando foi esse vínculo. Ok? Outro indicador muito comum, PST, que é um vínculo que indica que houve uma informação extemporânea naquele cadastro, tá? Ele vem aqui no CNIS como PST. Então, observem que tem aqui a data de início e a data fim desse vínculo, mas está aqui como indicador PST, ou seja, a empresa fez o cadastro daquele funcionário fora do prazo legal, ok? Fora do prazo legal. Isso faz com que o segurado precise fazer prova da origem desse vínculo, né? Vejam que esse vínculo aqui foi do Itaú Unibanco. E por que está extemporâneo, Priscila, já que é uma instituição grande? Porque lembra que teve uma fusão entre Itaú e Unibanco? A gente teve uma mudança de CNPJ para todo mundo que estava no Unibanco. Então, eles passaram a ficar registrados por esse conglomerado, né? Mas se a gente for olhar o CNIS dessa segurada, certamente tem um registro anterior só em nome do Unibanco, né? Então, nessas situações de fusão, isso acontece. Por quê? Porque eles fazem o cadastro com data retroativa, ok? Outro indicador importante, remuneração após o fim do vínculo. Esse indicador aqui acontece nesse tipo de situação, onde o segurado trabalhou até maio de 2015, mas teve uma contribuição referente a junho, tá? Isso aqui muito provavelmente ocorre por erro da empresa na hora de fazer o cálculo da rescisão e acaba contribuindo em cima desse valor. Então, a gente precisa entender com o nosso cliente qual foi efetivamente a data fim de vínculo dele. Por quê? O INSS vai considerar, a princípio, essa data aqui, vai desconsiderar esse recolhimento, né? E aí não dá para a gente, em uma análise de concessão ou em uma análise de planejamento, levar em conta, nesse exemplo, o mês de junho, porque o INSS vai considerar só até maio. Priscila, mas teve recolhimento. Não importa. A gente precisa entender, de fato, qual é a data fim, ok? Outro indicador comum é esse aqui que indica uma inconsistência temporal. Por quê? Porque a data que está constando como admissão do empregado é anterior à data que aquela pessoa jurídica foi constituída, né? Então vejam aqui, esse vínculo tem como data de início 84, só que em 84 essa empresa ainda não existia. Pode acontecer erro? Pode. Eu já peguei situação em que a data de início aqui, por erro de cadastramento do RH, estava como a data de que aquela pessoa começou. Não, estava a data que aquela pessoa nasceu. Foi o erro de digitação. E aí a gente precisa entender com a nossa cliente qual foi a data real, tá? Acontecem situações em que a cliente começou a trabalhar na empresa, mas está com esse indicador. A data aqui está correta. Isso pode acontecer porque antigamente, né, muitos anos atrás, acontecia das empresas começarem a ter liberação para começar a exercer as suas atividades antes dela ter todas as liberações ali para poder atuar, né? O famoso jeitinho, né, que o pessoal dava antes. E aí, nesse caso, pode acontecer esse indicador. E aí a gente precisa fazer a comprovação de que o vínculo, de fato, se iniciou lá atrás, tá? Outro indicador, PREC Faculty Code. Cuidado com esse indicador. Esse indicador aqui indica situações onde houve concomitância de recolhimento, ou seja, recolheu como empregado e recolheu como facultativo ao mesmo tempo. E a autarquia entende que o recolhimento como segurado facultativo, ele não pode ser junto com um recolhimento de segurado obrigatório, né, que a gente teria uma invalidação desse facultativo. Quando os períodos de fato são concomitantes, exemplo, ele foi empregado e tem facultativo no mesmo período, a gente pode tentar mudar esse código do facultativo, se o cliente tiver prova, para um código de contribuinte individual, porque aí sim a gente vai poder somar essa contribuição que ele fez como facultativo com aquela outra contribuição que ele tinha como segurado obrigatório.
Muita gente faz isso sem saber para fazer a complementação dos valores de salário de contribuição para o teto, né? Então a pessoa recebe, sei lá, 4.000 como segurado empregado, ela paga os outros 3 como facultativo. Só que está errado, né? Porque o INSS não reconhece esse recolhimento como facultativo concomitante. Se fosse como contribuinte individual, reconheceria. Então, aqui, muitas das vezes, a gente usa como estratégia fazer o quê? Fazer a conversão desses recolhimentos concomitantes para a CI. A gente faz uma alteração do Código de Pagamento, que é permitido pela Portaria 123 de 2020, tá? Vejam que nesse exemplo aqui realmente está concomitante, nessa situação 1. O segurado recolheu aqui como facultativo e no mesmo tempo recolheu como individual. E aí não pode, o INSS não reconhece, tá? Temos um exemplo aqui da situação 2, onde esse vínculo como facultativo é invalidado de forma incorreta. Por quê? Porque existe um outro vínculo que está aberto sem data fim anterior a esse recolhimento como facultativo. E aí, essa concomitância ela é indevida. Por quê? Porque esse período não está sendo validado porque a gente não tem uma data de saída em outro vínculo. E aí o INSS entende que ele continua trabalhando. O que a gente precisa fazer para acertar? Fazer a prova aqui da data fim. Quando a gente faz a prova da data fim, a gente consegue essa validação. Ok? Outra indicador, recolhimento de facultativo de baixa renda não validado. Para quem não sabe, agora na plataforma do Meu INSS, nós temos um serviço específico para validação desses recolhimentos como facultativo de baixa renda. E só pode ser validado o recolhimento como facultativo de baixa renda nas situações em que aquela pessoa não exerce atividade, é de fato dono de casa, ok? Não tem renda própria, não exerce atividade remunerada, em que a renda familiar é de até 2 salários mínimos e que tem cadastro no CadÚnico. Mais do que ter cadastro no CadÚnico, ele tem um cadastro no CadÚnico que é atualizado a cada 2 anos, tá? Se não preencher esses requisitos, se todos esses requisitos não estiverem preenchidos, esse período de recolhimento de facultativo de baixa renda não vai ser validado. Então, no momento que você tiver analisando a situação desse cliente, você precisa verificar se ele preenche todos esses requisitos que estão aí para vocês, ok? Se um desses requisitos não tiver sido preenchido, o período não será validado. Nós temos diversos temas da TNU julgando esse tipo de situação, como o tema 181, que entendeu que o cadastro prévio no CadÚnico é requisito para validação dessas contribuições como facultativo de baixa renda. Se não validou, se não tem esse cadastro no CadÚnico prévio, segundo a TNU, esses períodos não podem ser reconhecidos, ok? Temos um outro tema, que é o 285, que trata da situação seguinte, da pessoa ter o cadastro no CadÚnico, mas ela não ter feito a atualização a cada 2 anos, tá? Se o cadastro dela ainda não tiver sido excluído do cadastro social, ela poderá validar. Em regra, segundo a portaria que trata do CadÚnico, essa exclusão acontece após 4 anos, tá? Então, fiquem atentos a isso. Tem que atualizar a cada 2 anos. Esqueceu de atualizar a ponto do cadastro ser excluído, o que regra ocorre com 4 anos, também não vamos poder validar essas contribuições. Temos ainda outro tema da TNU tratando disso, que é o tema 241, tá? Que vai falar que mesmo que aquele segurado exerça uma atividade de baixa expressão econômica, ainda assim esse recolhimento como facultativo de baixa renda não pode ser validado. Exemplo, segurada trabalhava em casa fazendo salgado, ganhava R$300 por mês de renda com as vendas desse salgado. Ela, segundo o entendimento da TNU, não pode recolher como facultativo de baixa renda, tá? Então fiquem atentos aí a isso na hora de entrevistar o cliente,
para você analisar períodos que não foram reconhecidos. Se cair em alguma dessas situações que a gente viu, não vai validar. E agora, essa validação pode ser feita previamente. Então, na medida do possível, vamos orientar os clientes a fazerem isso de forma prévia, ok? Outro indicador de recolhimento na condição de empregado doméstico sem registro de vínculo. Trouxe até um caso do escritório para vocês acompanharem comigo. Observem que essa segurada tinha vários recolhimentos como empregada doméstica sem registro de vínculo, né? Recolheu lá com código de doméstico. Contribuições anteriores à Lei Complementar 150, tá? Se vocês observarem, tem aqui a data que foram pagas as contribuições, o valor que foi contribuído. Se vocês fizerem o cálculo, foi contribuído com coeficiente de 20%. Como antes da Lei Complementar 150, o empregado doméstico devia recolher, ok? Observem que essas contribuições elas foram feitas dentro do prazo legal, recolhidas com coeficiente de 20%, e o INSS não reconheceu, no caso da minha cliente, esses recolhimentos, né? Por que não reconheceu? Porque ela não tinha carteira assinada, não tinha prova. Não minto, né? Nesse caso, essa cliente acho que até tinha carteira assinada, a gente vai ver ali no acordo. Mas existem situações em que a cliente nem tem carteira assinada para esses vínculos. Nesses casos, eu desenvolvi uma tese que a TNU nunca, que o CRPS nunca julgou, que é o seguinte: porque eles sempre, né, acabam validando ali pela carteira de trabalho, acabam validando por outros meios, né? Mas observa o seguinte: se a cliente pagou com coeficiente de 20%, se a cliente pagou dentro do prazo legal, eu não posso converter esse código de recolhimento. Se o problema é que ela não prova emprego doméstico, eu não posso converter isso para facultativo e reconhecer o pagamento desse benefício? É claro que eu posso, né? É claro que eu posso. Eu trouxe para vocês uma decisão lá do CRPS, para vocês depois darem uma lida com calma para quem tem esse interesse, trabalha com doméstica, onde foram validados com a carteira de trabalho vários períodos anteriores à Lei Complementar 150. Veja que tem um período aqui em 96, tem outro período entre 2007 e 2011, outro entre 2013 2014, né? A gente tem vários períodos que estavam sendo discutidos aqui nesse processo, né? E a gente pedia a aplicação do enunciado 2 do CRPS, entendendo pela presunção de recolhimento do doméstico, ou alteração do código de recolhimento para facultativo, para que a gente validasse, então, esse período, né? E vejam que foi devidamente reconhecido lá junto ao CRPS, ok? Então, esses períodos de vínculo doméstico, se a gente está pensando numa concessão, a estratégia principal seria essa, né? Foi recolhido dentro do prazo? Ok, não quer validar como doméstico, então altera o código de pagamento para facultativo. Entende que aquela cliente recolheu errado, não importa mesmo ela sendo doméstica, só altera o código, para que então a gente garanta a concessão desse benefício, né? Outra estratégia, se tiver carteira assinada, presente a carteira assinada, porque o INSS, para períodos anteriores à Lei Complementar 150, ele vai te criar um casinho para validar, mas no CRPS valida. Quando a gente está olhando sobre um prisma de planejamento, eu sempre tive o hábito no escritório de contar com esses períodos, tá? Mas sempre fazendo um destaque dentro do meu planejamento, indicando, olha, tem risco de não validar, ok? Orientando aí o cliente desse eventual risco. Outro indicador, esse importantíssimo, PREC menor min. Esse indicador indica que aquela pessoa, aquele nosso cliente, recolheu com um salário de contribuição abaixo do valor mínimo, tá? Antes da reforma, esse indicador ele era importante e só existia para o facultativo e para o individual, porque esses dois, se recolhessem abaixo do mínimo, sempre precisaram complementar, ok? Com a reforma da Previdência, qualquer segurado, incluindo o empregado doméstico e o trabalhador avulso, que recolherem abaixo do mínimo, não tem esses períodos considerados para nada,
segundo previsão do artigo 19e do Regulamento da Previdência Social. Então, esse indicador passou a ser importante, então, para todo mundo. Você viu esse indicador, você precisa o quê? Se for o caso, ou complementar essa contribuição, ou agrupar as contribuições, ou fazer a transferência dos excedentes, né? Procedimentos esses que vocês estudam ali dentro do cálculo previdenciário. Na complementação, a gente vai pagar o que falta. Teve ali um salário de contribuição de R$800, a gente vai pagar a diferença para chegar no salário mínimo. Agrupamento, eu pego duas contribuições e junto em uma única. Transferência do excedente, eu vejo dentro daquele ano civil, um mês que eu contribuí acima do salário de contribuição mínimo, pego o que exceder e jogo naquele outro mês onde a gente não alcançou esse valor, ok? Segundo a portaria 1005 de 2022, esses procedimentos já podem ser feitos para os períodos pós-reforma, direto no meu INSS. Basta que a gente acesse esse serviço aqui, ajustes, ok? A gente vai nesse serviço, vai abrir essa tela, a gente vai optar ou por fazer a complementação, e aqui nesse caso dessa cliente, olha, veja que ele tem um mês abaixo, já calcula o valor, você emite a guia, tudo por aqui. Ou então a gente pode optar por utilizar os excedentes ou agrupar. Aí a gente vem aqui nessa outra opção, ok? Antes, para a complementação pós-reforma, a gente tinha a portaria 230, que mandava a gente fazer esse procedimento lá no site da Receita Federal. Agora não temos mais essa portaria 230. É tudo feito diretamente pelo meu INSS. Para os períodos anteriores à reforma, vamos aplicar a portaria 123, né? E aqui na portaria 123 vai mandar que para esses períodos anteriores a gente ligue no telefone 135 para gerar a guia de pagamento. A ideia, gente, é que uma hora vá tudo para o meu INSS, mas isso vai ser sempre feito aos poucos, né? Porque a Dataprev não consegue fazer isso tudo de uma vez. Então vai fazendo, vai testando. Em algum momento vai ser tudo feito pela plataforma. Hoje, as complementações de salário abaixo do mínimo que a gente não consegue fazer pela plataforma, a gente pode ligar no INSS utilizando a portaria 123 e pedir a emissão dessa guia. Muito colega confunde esse indicador que eu mostrei aí para vocês, PREC menor min, com esse indicador aqui, que é um indicador de recolhimento em plano simplificado, tá? Recolhimento em plano simplificado é outra história. Isso aqui não significa recolhimento abaixo do mínimo. Olha só, deixa eu só abrir aqui uma tela branca. O valor que o nosso cliente paga de contribuição, vou colocar sem abreviado, ele é calculado com base no salário de contribuição vezes um coeficiente, não é isso? Quando a gente fala em contribuição abaixo do salário mínimo, estamos falando que o salário de contribuição foi abaixo do mínimo. Por exemplo, pega lá o salário de contribuição de 2020, o mínimo. Salário mínimo, 1.045, se eu não estiver enganada. Então, quando eu olho para o CNIS desse cliente, se esse salário de contribuição estiver abaixo de 1.045, ele foi um recolhimento abaixo do mínimo, né? Esse recolhimento abaixo do mínimo, ele vem sempre com o indicador PREC menor min, ok? Recolheu abaixo do salário mínimo. Agora, quando a gente está falando em plano simplificado, a gente está falando uma alteração aqui. O salário mínimo foi respeitado, o que foi pago de forma diferente foi o coeficiente, não foi o salário de contribuição, tá? Quando essa variação está no coeficiente, a gente está falando em um recolhimento em plano simplificado da Previdência Social. Em regra, o facultativo e o contribuinte individual, eles recolhem com um coeficiente de 20%. Essa é a regra. Mas existem situações que a legislação permite que eles recolham em planos simplificados. E esse plano simplificado pode ser de 11% ou pode ser de 5%. Então, ao invés de multiplicar o salário de contribuição por 20,
a gente multiplica ou por 11 ou por 5%, tá? Priscila, se eu posso pagar com 11,5, por que eu vou pagar com 20? Pelo seguinte, a contribuição completa é 20%. Os planos simplificados, eles trazem uma limitação para a gente. Primeira limitação, não pode emitir CTC. Segunda limitação, as contribuições, elas devem ser feitas com base no salário de contribuição mínimo. Ou seja, eu não posso recolher sobre teto em plano simplificado, é sempre sobre o salário mínimo, o que vai limitar lá na frente a concessão do meu benefício, né? Terceiro ponto aqui de observação sobre os planos simplificados, quando eu olho para as aposentadorias programáveis, ele apenas permite a aposentadoria por idade, não permite nenhum outro tipo de aposentadoria dentro das programáveis. Então, a gente tem aqui algumas limitações. Mas se o segurado facultativo ou segurado individual assim desejarem, eles podem recolher em planos simplificados, tá? Se eles quiserem, quero recolher em plano simplificado, posso? Pode. Ciente de que tem essas limitações, ok? Pode, desde que seja o recolhimento de 11%. Então, 11% sobre o salário mínimo. Isso daí para ele é uma opção. Agora, para recolher 5%, não é opção. Ele precisa preencher alguns requisitos mínimos para que ele, então, possa recolher com esse coeficiente de 5%. Que requisitos mínimos são esses, Priscila? Para o facultativo, para ele recolher com esse coeficiente de 5%, ele precisa ser um facultativo de baixa renda, precisa não ter renda, né? Ele precisa não ter renda, não exercer trabalho, não ter nenhuma fonte de renda, ser considerado, então, ali um dono de casa. Ele precisa também ter uma renda familiar de até no máximo 2 salários mínimos. Se esses requisitos não forem preenchidos, ele não pode recolher como facultativo de baixa renda. Então, precisa preencher, só pode recolher nessas hipóteses. E o contribuinte individual, ele apenas pode recolher com 5% em uma hipótese, se ele for um segurado facultativo de microempreendedor individual, só se ele for um contribuinte individual, microempreendedor individual. Então, o facultativo só recolhe 5% se preencher esses requisitos. Se o facultativo que não tem renda, não tem ali, não exerce atividade remunerada e o seu grupo familiar tem uma renda de até 2 salários. Já o contribuinte individual, para recolher como facultativo, ele precisa necessariamente ser MEI, microempreendedor individual. E sendo MEI, ele não vai recolher por carnê, ele vai recolher lá pelo DAS, pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, quando ele faz o pagamento das contribuições previdenciárias dele, já vai vir lá automaticamente descontado dele o INSS, tá? Então, não tem código de recolhimento. É fácil da gente observar quando ele é MEI, porque pelo CNIS a gente vai ver o recolhimento em plano simplificado, esse aqui é um CNIS modelo antigo, vai ver o recolhimento em plano simplificado e vai ver o valor da contribuição, né? Agora, no novo CNIS, a gente chega a ter um indicador específico, que é o indicador IREC-MEI. Vejam aqui do novo CNIS. IREC-MEI, indicando que essa contribuição foi como MEI, ok? Se ele recolheu em plano simplificado 11%, não vai ter o IREC-MEI, vai estar só como IREC LC123 e vai estar aqui a contribuição, né, calculada como 11% do salário de contribuição, ok? Priscila, e o que eu faço se eu identificar que o meu cliente ele tem a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição no direito adquirido ou pelas regras de transição, mas ele precisa dessa contribuição que ele recolheu em plano simplificado. E você me disse que essa contribuição só pode ser validada dentro das aposentadorias programáveis para aposentadoria por idade. O que eu faço nesse caso? Nesse caso, você vai complementar a contribuição. Se ele pagou com coeficiente de 5%, você vai pagar a diferença, vai pagar 15%.
Se ele pagou com coeficiente de 11%, você vai pagar a diferença, 9%. Ok? Nossa, a gente passou bastante desse bloco, gente. Desculpa. Estamos encerrando, daqui a pouco a gente volta.